Será que estamos realmente preparados para quando a morte chegar? No momento em que o coração cessar de bater, o corpo se tornar frio e o último suspiro escapar de nossos lábios, teremos apenas uma chance de nos preparar para o que há após o adeus. Mas, e se pudéssemos nos preparar com antecedência? E se pudéssemos saber com clareza o que acontecerá após a morte? Seria possível evitar o medo que todos nós sentimos em relação a esse momento? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é o que a maioria não sabe sobre o que acontece após a morte. Descubra agora. Já se inscreva no canal e deixe seu like. Se você está curioso para saber mais sobre o que acontece após a morte, continue conosco neste vídeo. A vida após a morte. Mitos e verdades que ninguém te contou. Nosso tempo aqui na Terra é contado em décadas. Cada década representa uma etapa em nossa vida. Nosso nascimento, nossa infância, juventude, maturidade e velhice. Podemos celebrar cada década como um marco importante em nossas vidas. No entanto, cada década também nos lembra da finitude do tempo. As décadas se passam e estamos cada vez mais perto do final. A cada década que se completa, o tempo se torna precioso e sabemos que precisamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Quando falamos em tempo, a cada segundo que passa, estamos nos aproximando do nosso último suspiro, da nossa despedida, do nosso adeus. O ciclo da vida se encerra com a morte. No entanto, será que a vida realmente se encerra? Será que a vida não terá continuidade após o nosso último suspiro? De acordo com uma pesquisa científica, a consciência de um indivíduo pode continuar mesmo após a morte. Pesquisadores realizaram uma entrevista com 2.061 pessoas que sofreram um ataque cardíaco. Após a entrevista, 90% dos entrevistados relataram que tiveram experiências de quase morte, ou seja, tiveram visões do que aconteceu após o seu último suspiro. Em seus relatos, eles descreveram o que viram no túnel da luz. O que viram no túnel da luz? A maioria dos entrevistados relatou ver uma luz brilhante. Outros relataram que sentiram paz. Outros ainda relataram que viram familiares e amigos. Outros falaram que viram suas vidas passarem diante de seus olhos, revivendo momentos importantes. Alguns falaram que viram anjos, outros disseram que viram o céu, o paraíso. Outros falaram que viram o inferno. Alguns falaram que viram reencarnação, ou seja, que nasceram novamente. Outros falaram que viram o túnel escuro, que era um túnel sem luz. Havia apenas trevas, escuridão total. De acordo com os relatos, podemos observar que cada pessoa tem uma visão de como será sua vida após a morte. De acordo com a pesquisa, 8% dos entrevistados não viram nada. Ou seja, entraram no túnel da luz, mas não viram nada. Na escuridão, eles não visualizaram nada. Na escuridão, eles não visualizaram anjos, nem familiares, nem amigos, nem passaram momentos marcantes de suas vidas. Na escuridão, eles não visualizaram o céu, o paraíso, o inferno, nada. Eles se sentiram apenas em um vazio, em um buraco negro. Os relatos demonstram que cada um tem uma visão de como será sua vida após a morte. Um ponto em comum em todos os relatos é que eles não se lembraram de quando os médicos chegaram e tentaram reavivá-los. Ou seja, eles não se lembraram de que tentaram ser ressuscitados. A partir dos relatos, podemos observar que a maioria das pessoas quer acreditar que existe uma vida após a morte. Elas acreditam que, no momento em que deixarem este plano material, serão julgadas e irão para um lugar melhor. Outros querem acreditar que reencarnarão, que transmigrarão para outro planeta, para outra dimensão, que viverão em outra forma. Os relatos chamam a atenção para um fato, que a maioria quer crer na vida após a morte. Quando a morte chega, o que realmente acontece no outro lado? Embora as experiências de quase morte sejam fascinantes,
Vale ressaltar que elas não podem ser comprovadas cientificamente. A ciência não consegue comprovar a existência da vida após a morte. Ela não consegue comprovar a existência do céu, do inferno, da reencarnação. A ciência não consegue comprovar a existência de qualquer teoria. A ciência não consegue comprovar a existência de qualquer teoria religiosa. A ciência não consegue comprovar a existência de túneis da luz. A ciência não consegue comprovar a existência da alma. A ciência não consegue comprovar a existência do paraíso, da alegria, da tristeza, do júbilo, da saudade. A ciência não consegue comprovar a experiência de cada um. A ciência não consegue comprovar a experiência de pessoas que sofreram ataques cardíacos e tiveram uma visão do que acontece após a morte. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o coração para de bater. O que a ciência sabe é que após os batimentos cardíacos pararem, o cérebro pode continuar funcionando por algumas horas. A ciência sabe que o cérebro pode continuar funcionando por algumas horas após a morte clínica. A ciência já comprovou que em algumas situações, o cérebro pode continuar funcionando por até 24 horas. Ou seja, há casos em que o cérebro pode continuar funcionando pelas próximas 24 horas. Até mesmo depois deste período, o cérebro pode se reacender. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo se torna frio. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o último suspiro deixa o corpo. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo deixa de respirar. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo se torna rígido. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir dor. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir prazer. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir emoções. A ciência não consegue explicar o que acontece no momento em que o corpo simplesmente deixa de sentir. Até hoje, ainda não foi possível explicar o que acontece no momento em que o coração para de bater e após o momento em que o cérebro para de funcionar. Embora a ciência não consiga explicar, a humanidade busca entender o que acontece no momento em que o corpo morre, o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir e sua funcionalidade não mais existe. A humanidade busca entender o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir dor, no momento em que o corpo deixa de respirar. O que acontece no momento em que o corpo se torna frio, o que acontece no momento em que o corpo se torna rígido. Quando o corpo deixa de sentir prazer, é sinal de que funções vitais estão se desligando, marcando o início do fim da experiência sensorial e da consciência. A humanidade, diante da finitude, busca compreender o que realmente acontece no instante da morte, não apenas biologicamente, mas também em termos de existência e significado. A atividade cerebral cessa gradualmente e o corpo entra em colapso sistêmico. Esse momento final é envolto em mistério, ainda que a ciência tente decifrá-lo com precisão. Entender a morte é, em última análise, tentar entender a própria vida. Mesmo assim, a humanidade busca respostas para o que acontece no momento em que o corpo morre, o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir prazer. A humanidade busca entender o que acontece no momento em que o corpo literalmente para. A humanidade busca entender o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir, o que acontece no momento em que o corpo deixa de sentir dor, o que acontece no momento em que o corpo deixa de respirar, o que acontece no momento em que o corpo se torna frio, o que acontece no momento em que o corpo se torna rígido, o que acontece no momento em que o corpo morre. A humanidade desde sempre tenta entender o que acontece depois que morremos. Corremos incansável atrás de respostas para todo este mistério que é a vida. A busca pelo sentido da morte é tão antiga quanto a própria humanidade. Religiosos, filósofos e cientistas
tentam, cada um a seu modo, explicar o que há além do último suspiro. No fundo, essa busca revela o desejo profundo de compreender o propósito da vida. Por isso, viva bem, faça o melhor e ame ao próximo. Já se inscreva no canal e deixe seu like.